Fala, meus queridos, tudo certo? Muito prazer, sou o Theo, aqui do time de marketing da Byron, e vou trazer para vocês hoje uma introdução ali a toda a questão de design para a capacitação geral de design do trainee. A gente vai falar um pouquinho sobre design thinking, user experience e a parte de user interface, que você olha para cores, heurísticas de Nielsen, tipografia, elementos, enfim. Vão ser divididos nesses três blocos e a gente vai começar primeiro aqui com duas aulinhas um pouco mais rápidas sobre design thinking. Beleza? Então, para a gente poder começar, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de olhar para a etimologia, para o significado das palavras. Então, você vai perceber que é muito comum nas capacitações que eu dou a gente trazer um significado, um overview sobre os conceitos principais. São todas palavras em inglês, estrangeiras ou palavras que não são tão usuais para a gente. Então, a gente vai sempre começar com isso aqui, beleza? Então, para a gente começar, design thinking. Design thinking basicamente é um processo de metodologia de resolução de problemas que você coloca o seu usuário no centro da solução e é um processo não só muito empático, como que visa trazer soluções inovadoras em todo o processo ali. Né? O design thinking ele não visa só você resolver o problema, ele visa você resolver o problema de forma inovadora, empática e assertivamente, que traz várias etapas, como prototipação, teste, enfim. A gente vai ver cada uma delas. Então, para a gente poder continuar aqui, vamos falar um pouquinho da história. É importante a gente começar a gente entender como o design thinking ele engatinhou desde o seu início até chegar um pouquinho ali nos dias de hoje. Então, quando a gente começa lá na década de 60, o design ele deixa de ser totalmente um processo artístico e ele entra para a ciência. Então, as cientistas olham para o design como uma metodologia. A gente não está falando de design thinking ainda, a gente está falando do processo de design. Porque design, quando você olha também o significado da palavra, ela é construção. Então, você pode fazer o design estético de alguma coisa, o design de um produto, o design de um processo, é a construção de alguma coisa. 10 anos depois, na década de 70, começa a seguir ali, os primeiros resquícios de prototipação. Então, deixa de ter aquele processo de problema-solução. Não, coloca uma coisa ali no meio, que é a prototipação. Você não precisa ter a solução e já botar ela em aplicação. Você pode fazer pequenos testes em menores escalas, que é você criar o seu protótipo, que vai ter um custo menor, mas que vai poder mostrar a sua visualização de aplicação dessa sua solução. E também começa a surgir os primeiros pilares ali do design thinking. Tá? Lembrando sempre que vocês verem DT é uma abreviação de design thinking. 10 anos depois, 1980, a gente entra num momento muito interessante. A gente começa a olhar para a resolução de problemas focado na solução. E a gente tem o famoso ali embate entre cientistas e designers. Não embate, mas uma forma como eles veem os problemas. Isso aqui é muito legal. Explicando rapidinho para vocês. Basicamente foram rodados alguns experimentos ali e eles foram ver, né, como que os cientistas resolviam esses problemas que foram levantados e como que os designers resolviam esses problemas que eram levantados. Os cientistas, eles olhavam pro problema. Então, eles olhavam para o problema, organizavam todos os recursos que eles tinham ao redor do problema, faziam pesquisas, testes, formulavam hipóteses sobre como funcionavam os seus fundamentos para conseguir a solução assertiva direta. Então, eles não testavam tanto, eles estudavam muito para assim poder chegar numa solução que seja muito direcionada já ao problema. Já os designers, eles paravam de olhar para o problema em si com tanta assertividade. Eles olhavam para a solução, né? Que aí já começa um pouquinho mais design thinking. Eles pegavam o problema e falavam, legal, temos um problema. Pegavam todos os recursos e criavam várias soluções a partir disso. E aí, diferente dos cientistas que estudavam todo o processo e já queriam chegar a uma solução assertiva, os designers eles criavam várias soluções e iam testando e descartando as que eram menos assertivas, as que eram menos efetivas. Né? Então, gerar um grande número de soluções e eliminando aquelas que não funcionam. E aí, você já começa um pouquinho de design thinking, porque você não está olhando para o problema em si, você está fazendo a questão que a gente chama de brainstorming, que é levantar ideias e testar para ver quais funcionam ou não. Depois, 10 anos depois, quando a gente chega ali na década de 90, o design thinking ele entra para a parte de mainstream. Então, o que é o mainstream? É você sair do processo que era mais recluso, mais específico, mais reservado, e ele chega à população geral. E para ele poder chegar à população geral, como ele é uma metodologia nova, a galera precisa que ele seja um processo amigável, precisa que ele tenha acessibilidade. Então, pessoas que são leigas, elas tinham que entender como funciona. Então, muda-se a forma como você fala sobre ele, define-se seus pilares, suas regras, enfim.
Então, aqui é onde dá o primeiro pontapé grande para o Design Thinking se popularizar ali em todo o processo. O Design Thinking, basicamente, ele é o processo de pensamento. Significado da palavra. Design é processo, thinking, pensamento. Simplesmente traduzimos ali. Então você vai ver que ele é uma metodologia que trabalha com toda a estruturação. Você vê desde o momento que você tem contato com o problema até o momento que você soluciona ele. Ele mostra o passo a passo para você poder fazer todo esse processo. E também tem uma frase que basicamente resume todo o processo da thinking, que é essa aqui. Não comece com soluções, comece com empatia. Justamente porque o design thinking ele é focado no usuário. Você não quer só resolver o problema. Você quer resolver o problema de forma com que o seu usuário que sofre daquele problema esteja satisfeito. Então, o design thinking ele é focado no usuário que vai receber aquela solução e que sofre com o problema. Beleza? É o centro de tudo. E, basicamente, o Design Thinking ele é pautado na metodologia de diamante duplo. Né? O que é isso? Diamante duplo é esses dois losangos aqui que vocês estão vendo, que consiste na metodologia de divergir e convergir. Sempre que você vai divergir, você está procurando alguma coisa. Então, você está procurando problemas, procurando soluções, levantando soluções, enfim. E quando você converge, você está querendo chegar em algum lugar. Então, você está afunilando suas possibilidades. Então, por exemplo, aqui, esse é basicamente o resumo do design thinking. Quando a gente olha para a primeira divergência, a gente olha para a divergência de procurar problemas. Então, você está aqui no início do processo, você sabe que o problema existe e que vários outros problemas existem. Então, você começa a divergir para procurar quais são todos esses problemas, todos que você conseguir achar. Depois, você entra no processo de convergir, porque você tem todos os problemas ali que você encontrou, mas você não vai resolver todos, porque isso tem um custo muito grande de recursos, dinheiro, tempo, pessoas. Então você precisa escolher quais são os melhores em custo-benefício. Quais estão causando mais impacto? Quais são mais viáveis de serem resolvidos? Quais que podem melhorar mais nossas vendas, a satisfação dos clientes, aumentar a motivação, aumentar a movimentação, enfim. Então, a convergência, você vai afunilar seu processo e vai escolher o problema ali poder ser resolvido. Depois, quando você entra no processo de divertir de novo, você já tem o seu problema ou os seus problemas que você quer resolver e você vai olhar para levantar soluções. Então, de novo, divergir, abrir o leque para novas escolhas e possibilidades. Então, você vai levantar várias soluções. E depois, quando você vai entrar nesse último processo de convergir, você vai escolher. Você tem ali, sei lá, 10 soluções, você não vai aplicar todas. Você vai escolher uma, duas no máximo, para poder ver qual que é mais viável, qual que é mais rentável também, e aí você entra no processo de entrega, de escolher sua solução, estruturar ela, prototipar e entrar no processo de teste para ver como o seu usuário reage a ela, né? Que é basicamente o processo de tomar a decisão e escolher qual caminho você vai seguir. Então, basicamente, todo o processo de design thinking ele é pautado nisso, em divergências e convergências. Então, você abre o seu leque e afunila depois suas possibilidades. Então, diamante duplo é a base de todo o design thinking. E aí, para a gente poder continuar, né, eu falei que a gente vai aprender um pouquinho sobre Design Thinking, a gente vai ver User Experience e User Interface. Só que essas coisas todas estão relacionadas. A relação entre User Experience e User Interface, elas são muito mais claras, porque elas andam ali lado a lado, vocês vão ver que tem coisas que até se misturam um pouco nelas, enfim. Né, quando a gente olha para heurísticas de Nielsen, usabilidade, isso mistura um pouquinho UX e UI. Mas Design Thinking, onde que ele entra em todo esse processo? Porque ele parece ser tão avulso, né, dessa família, dessa duplinha. Mas o Design Thinking e o UX, eles andam junto. Vamos dar uma olhadinha nos dois, tá? O Design Thinking, abordagem, metodologia de resolução de problemas focado no usuário, visando ali soluções inovadoras e tal, é muito processual, né? Então você tem etapa 1, 2, 3, 4, 5, não necessariamente linear, vocês vão ver isso na próxima capacitação. E User Experience. É basicamente um campo de estudo que você olha para a experiência do usuário quando ele vai interagir com o seu produto, quando ele vai interagir com algum serviço, com alguma entrega, sistema, qualquer coisa tua. Né? Você quer ver como ele pensa e como ele reage, quais dores ele sofre e como você pode melhorar a experiência dele no processo. Não sei se vocês conseguiram perceber, mas os dois têm o usuário como o centro das suas questões. Ele é o centro. O design thinking ele olha para soluções de problemas que vão satisfazer o usuário, não só resolver o problema, e o user experience vai trabalhar com a experiência e satisfação do seu usuário. Então, basicamente, o design thinking ele é uma abordagem que orienta o user experience. Se você tiver problemas que você está vendo
que foram reportados na parte de User Experience, que você tem toda a parte de persona, pesquisas, entender o perfil do seu público, você vai entender quais problemas eles sofrem, quais são as vontades que eles têm ao consumir seus serviços, seus produtos e interagir com seus sistemas. Quando você vai ter essa coleta de informações, você vai descobrir problemas. Então você vai usar o Design Thinking para resolver esses problemas. Quando a gente olha muito para essa questão de prototipação de sites, design, que é o que vocês vão fazer aqui na Byron, o Design Thinking e principalmente o UX, ele não vai olhar muito para a construção de persona, porque isso é muito para empresas maiores ou outras soluções ali, outros contextos, né? No nosso caso não vai servir muito. Mas o User Experience ele fala muito de acessibilidade, muito de deixar o seu usuário menos frustrado com como você vai escrever seus textos, posicionar seus elementos, enfim. Vocês vão ver isso depois. Mas basicamente, algumas etapas do User Experience, elas se repetem no Design Thinking. Então, se vocês, por exemplo, rodarem toda a sua parte de User Experience e chegar num problema, na hora que vocês forem rodar o Design Thinking, vocês vão perceber que vai ter coisa de vocês que já está resolvido, passos que já estão feitos. Porque eles estão bem próximos ali. É como se fosse um diagrama de Venn e eles têm o seu ponto de interseção aqui no meio. Que não é só o usuário, né? É como a forma que eles comporta, é como ele se porta ali, como ele se sente. Beleza? Notas da edição, porque eu terminei de forma muito abrupta. Então a gente finalizou essa primeira parte do Design Thinking, então, que foi toda a parte introdutória, e agora em si, na nossa próxima aula, a gente vai olhar para os processos e para o funcionamento do Design Thinking.